ó Cristo, nosso irmão e Salvador. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó Messias enviado aos pobres. Nós te louvamos, ó nosso Rei, de coração manso e humilde. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó videira que das vida aos ramos. Nós te louvamos, estrada da vida, caminho do céu. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó Cordeiro por nós imolado. Nós te louvamos, tu que tiras o pecado do mundo. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Nós te cantamos, ó bom pastor que nos conduzes. Nós te louvamos, tu que por nosso amor deste a vida. Povo de reis, Iniciemos essa celebração de ordenação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração, uma celebração especial, que é a sagração dos novos bispos da Igreja Católica, Apostólica, Carismática. Mas eu quero dizer para você que nós estamos na casa de Deus, e Ele tem uma bênção através do seu Filho Jesus para todos nós nessa noite. Você crê assim? Levanta a mão direita, levanta a sua mão, digam graças a Deus. Se você puder ajoelhar, vocês sabem que dobrar os joelhos diante de Deus é muito importante. Vamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor bom Jesus e pedir que Ele nos abençoe, que Ele nos cubra com o seu manto sagrado, que Ele envie o Espírito Santo, o Divino Paráclito, para que esse acontecimento não demore mais 27 anos, mas que ele se repita brevemente. Senhor Jesus, põe a vossa mão santa e poderosa sobre as nossas cabeças agora e nos abençoe de uma forma especial. Senhor Jesus, que essa celebração episcopal seja lembrada, seja, Senhor Jesus, motivo de júbilo para o vosso povo durante muitos anos,
e que o vosso Evangelho, Senhor Jesus, seja pregado com mais força, para que o povo sofredor, para que o povo que está nas trevas encontre a vossa luz, encontre a salvação. Senhor Jesus, os teus servos que hoje recebem essa sagração, que eles sejam usados nas suas dioceses, Nova Diocese de São Paulo, Padre Ricardo, a Diocese de Santa Bárbara do Oeste, Padre José Mar Galvão, Senhor Jesus, o Padre Fernando na cidade de Araraquara, o Padre Damásio na cidade de Bauru com a sua diocese. Deus Santo, que o vosso Evangelho se espalhe mais e mais sobre essas regiões, sobre o Brasil e sobre o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja Católica pede que ordenes para o ministério episcopal os presbíteros José Ricardo Padavini, Rodrigo de Oliveira Nunes, Josemar Evandro Marques Galvão e Valmir Damásio. Tendes a eleição do episcopado? Aqui o temos. Proceda-se a sua entrega. Neste instante, as cartas de eleição assinadas pelo povo é levada até diante do senhor bispo Dom Fernando Fraga. Esta carta, que é entregue ao senhor bispo, está assinada por todos os devotos das respectivas igrejas dos novos bispos e representam a eleição do povo, homens e mulheres abençoados que tiveram suas vidas transformadas através da pregação do Evangelho e que hoje, através desta carta, pedem ao bispo primaz a sagração dos eleitos. Digam graças a Deus. Todo o povo de Deus pode se sentar. Eu falei na reunião da tarde dos padres que eu cheguei em Campinas no final de no final de 83, no mês de novembro. Entrei na Rádio Brasil, fazia um programa de rádio das 7h30 às 8h da manhã. Foram quase 6 meses de programa de rádio, abençoando o povo, fazendo uma grande corrente de fé. No dia 4 de abril de 84, celebramos a primeira missa. Nós estamos completando quase 30 anos, 27 anos, precisamente, em Campinas, e a obra de Deus foi espalhando, e hoje ela está quase em todo o estado de São Paulo, principalmente nas grandes cidades. Eu esqueci, Padre Rodrigo, na oração, mas você já estava incluído nas minhas orações há muito tempo. Eu peço a Deus que esse acontecimento se repita agora, que não demore mais 27 anos, né, Dom Fernando? Não demore mais 27 anos, mais 5 anos, 3 anos, né, Padre Ricardo? Porque a obra de Deus, ela está sendo dirigida pelo próprio Senhor Jesus. Nós estamos fazendo a obra do Senhor Jesus sem fantasia, pregando o Evangelho, tendo um cuidado muito grande quando colocamos a mão na cabeça de alguém para consagrar para o ministério, porque nós temos um compromisso com Deus. Jesus, quando voltou para o Pai, ele deixou 12 homens somente. Hoje nós tínhamos aqui muita gente, né? Então,
Eu não sei contar muito bem não, mas eu acho que hoje tinha mais de 13 pessoas aqui, sendo sagradas, abençoadas, para fazer a obra de Deus em suas cidades, em suas dioceses, a partir de agora. Então, com certeza, esse acontecimento vai se repetir brevemente. E para isso eu conto com as suas orações, porque a obra de Deus é movida pela oração, pelo jejum, pela nossa fé. O mundo precisa conhecer esse Jesus maravilhoso. E eu vi aqui a vontade de dezenas e dezenas de irmãos, né? A vontade, o desejo de fazer a obra de Deus. Com certeza agora com as novas dioceses, os novos bispos, a igreja vai tomar uma nova dimensão. Amém, Jesus? Amém. Você crê assim? Diga amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, consideremos atentamente o ministério que vai ser confiado na igreja, a esses nossos irmãos. Jesus Cristo, nosso Senhor, enviado pelo Pai para salvar o gênero humano, enviou por sua vez os 12 apóstolos ao mundo, a fim de que, cheios do Espírito Santo, anunciassem o Evangelho, santificassem e conduzissem todos os povos, reunindo-os num só rebanho, para que esse ministério permanecesse até o fim dos tempos. Os apóstolos escolheram colaboradores, aos quais, pela imposição das mãos, que confere a plenitude do sacramento da ordem, comunicar o dom do Espírito Santo recebido de Cristo. Assim, ao longo das gerações, esse dom inicial foi sempre transmitido pela sucessão ininterrupta dos bispos, e a obra do Salvador se prolonga e cresce até os nossos dias. No bispo, com seus presbíteros, está presente entre vós o próprio Jesus Cristo. O próprio Senhor se faz presente através dos seus sacerdotes, através dos seus bispos. Senhor e Pontífice eterno, pelo mistério dos bispos, é Cristo que continua a proclamar o Evangelho e a distribuir aos que creem os sacramentos da fé. Pela solicitude paternal do bispo, é Cristo que incorpora novos membros à igreja. Pela sabedoria e prudência do bispo, é Cristo que vos conduz nessa peregrinação terrena até a felicidade eterna. Acolhei, pois, com alegria e ação de graças esses nossos irmãos, que nós, bispos aqui presentes, associamos ao colégio episcopal pela imposição das mãos. Deveis honrá-los como ministros de Cristo e dispensadores dos ministérios de Deus, pois a eles foi confiado testemunhar a verdade do Evangelho e o ministério do Espírito Santo e da santidade. Lembrai-vos das palavras de Cristo aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve; quem vos despreza, a mim despreza; a quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quanto a vós, irmãos caríssimos, escolhidos pelo Senhor, lembrai-vos que fostes tirados dentre os seres humanos e colocados a serviço deles nas coisas de Deus. O episcopado é um serviço e não uma honra. É um serviço, não é uma honra, não é um título para ser ostentado sem objetivo nenhum, né? O bispo deve se distinguir-se pelos serviços prestados, que pelas honrarias recebidas. Conforme o preceito do Senhor, aquele que é o maior seja como o menor, e aquele que preside como o que serve. Pregai a palavra de Deus, quer agrade, quer desagrade. Admoestai com paciência e desejo de ensinar, orando e oferecendo o sacrifício pelo povo que vos foi entregue.
na igreja que vos é confiada, distribui com prudência e guardai fielmente os mistérios de Cristo. Escolhidos pelo Pai para dirigir sua família, lembrai-vos sempre do bom pastor, que conhece as suas ovelhas e é por elas conhecido, e que não hesitou em dar a vida pelo rebanho. Amai com amor de pai e de irmão todos aqueles que Deus vos confiou, especialmente os presbíteros e os diáconos, vossos colaboradores no serviço de Cristo, e também os pobres e doentes, os fiéis e colaboradores convosco na missão apostólica. E não recusei ouvi-los de boa vontade. Mostrai um zelo incansável pelos que ainda não pertencem ao rebanho de Cristo, como se fossem entregues a vós pelo próprio Cristo. Não vos esqueçais de que fazeis parte do colégio dos bispos no seio da igreja, unida pelo vínculo da caridade. Dessa maneira, estendei vossa solicitude pastoral a todas as comunidades cristãs, sempre dispostos a ajudar as mais necessitadas. Velai, pois, por todo o rebanho dos fiéis, cujo serviço vos coloca o Espírito Santo, para reger a igreja de Deus, em nome do Pai, de quem sois imagem entre os fiéis, em nome do Filho, cuja missão de mestre, sacerdote e pastor exerceis, e em nome do Espírito Santo, que dá vida à igreja de Cristo e fortalece a nossa fraqueza. Amém. Os eleitos podem se levantar e se aproximarem do senhor bispo primaz. Irei contigo. Conforme o costume dos santos padres, aquele que é escolhido para bispo deve ser interrogado diante do povo quanto à fé e sua futura missão. Assim, queridos irmãos, quereis desempenhar até a morte a missão que nos foi confiada pelos apóstolos e que por imposição de nossas mãos vos será transmitida com a graça do Espírito Santo? Quereis anunciar o Evangelho de Jesus Cristo com fidelidade e perseverança? Quereis perseverar em sua pureza e integridade, o tesouro da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e transmitido na igreja sempre e em toda parte? Quereis edificar a igreja que é corpo de Cristo e permanecer na sua unidade com o colégio dos bispos, sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro? Quereis obedecer fielmente o sucessor do apóstolo Pedro? Quereis com vossos colaboradores, presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus com amor de Pai e dirigi-lo no caminho da salvação? Quereis, por amor a Deus, mostrar-vos afáveis e misericordiosos para com os pobres e peregrinos e todos os necessitados? Com bons pastores, quereis procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor? Quereis orar incessantemente pelo povo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdote? Deus que vos inspirou esse bom propósito vos conduza sempre mais à perfeição. Enquanto os senhores bispos, primaz e auxiliar retiram a mitra, vamos ficar em pé. Oremos, irmãos e irmãs, para que Deus Todo-Poderoso derrame com bondade e largueza a sua graça sobre esses servos escolhidos para o serviço da igreja. Neste instante vamos reconhecer os nossos pecados e juntos vamos pedir o perdão de nosso Deus. Os novos bispos irão se prostrar ao chão, representando sua entrega para o serviço da igreja de Jesus. Todos aqueles que podem, vamos nos ajoelhar, pedindo piedade e misericórdia.
Esse é um momento muito importante. Você sabe que o padre, o bispo, ele renuncia muitas coisas para fazer a obra de Deus. Renuncia domingos, feriados, aniversários, festas, para fazer a obra de Deus. Esse ato é um ato muito importante. Que a igreja de Jesus olhe para esses homens com olhar especial, que eles possam contar com as orações de todos vocês que estão aqui, para que eles possam desempenhar o ministério que estão recebendo como bispos da igreja, para cuidar não só das suas paróquias, mas de regiões, de muitas paróquias, muita gente que ama Jesus, que estão servindo a Deus, e muita gente cansada, oprimida, sofredor, que não conhece a igreja, não conhece essa paróquia, e que vão entrar nessas igrejas para serem abençoadas, e eles, com a graça do Espírito Santo, vão exercer os seus ministérios, abençoando, curando em nome do Senhor Jesus, pregando o Evangelho, produzindo vida nova, conversão, né? Então que vocês possam, nas orações, sempre lembrar desses homens que hoje estão entregando totalmente as suas vidas nas mãos do bom Jesus. Reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai e peçamos perdão dos nossos pecados. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais com pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Atendei, ó Pai, as nossas súplicas, para que, ao derramardes sobre esses vossos servos a plenitude da graça sacerdotal, desça sobre eles a força da vossa bênção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos podem se levantar. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida. Agora, o nosso Senhor Bispo Primaz, Dom Euclides Nunes, vai rezar e irá impor as mãos sobre a cabeça dos novos bispos, que receberão a sagração episcopal e a transmissão da sucessão apostólica. Recebe o Espírito Santo, para que o ofício e a obra de bispo na igreja de Deus, que agora te é confiada pela imposição das mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não te esqueças de despertar a graça de Deus que te foi dada por esta imposição de mãos, pois Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de domínio próprio. Amém. Enquanto os senhores bispos retiram a mitra, os eleitos receberão a Bíblia em suas cabeças.
Agora será feita a prece de ordenação. Os novos bispos estão com a Bíblia sobre suas cabeças para receberem a força do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus. E ao se levantarem não serão mais padres e sim bispos da Igreja Católica Apostólica Carismática. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, vós habitais no mais alto dos céus e voltais o vosso olhar para os humildes, conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Pela vossa palavra estabelecestes leis na igreja e escolhestes desde o princípio em povo santo, descendentes de Abraão, dando-lhes chefes e sacerdotes, e jamais deixaste sem ministros vosso santuário, porque desde o princípio quiseste ser glorificado em vossos eleitos. Enviai agora sobre esses eleitos a força que de vós procede, o Espírito soberano que deste ao vosso amado Filho Jesus Cristo, e ele transmitiu aos santos apóstolos, que fundaram a igreja por toda parte, como vosso templo, para a glória e perene louvor do vosso santíssimo nome. Pai, que conheceis os corações, concedei que esses vossos servos escolhidos para os bispos apacentem o vosso rebanho e exerçam de modo irrepreensível a plenitude do sacerdócio, que eles vos sirvam dia e noite, intercedendo junto a vós pelo seu povo e oferecendo os dons da vossa igreja pela força do Espírito Santo, que a plenitude do sacerdócio lhes comunica. Concedei-lhes o poder de abençoar e libertar os sofredores, segundo o vosso mandamento, que eles distribuam os mistérios segundo os vossos preceitos, pela mansidão e pureza de coração, que eles sejam para vós oferendas agradável por vosso Filho Jesus Cristo. Por ele, ó Pai, recebeis com o Espírito Santo a glória, o poder e a honra na Igreja Santa, agora e para sempre. Amém. Te abeirastes na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos. Eu
Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da unção, enriquecendo-te com a bênção da fecundidade espiritual. Os novos bispos receberão a palavra de Deus. Não existe mudança de vida, muito menos milagres, se não for pela pregação da palavra de Deus. Que os novos bispos continuem na sua missão de ensinar a boa nova aos sofredores. Recebe o Evangelho e anuncia a palavra de Deus com toda a constância e desejo de ensinar. Receba o Evangelho. Receba o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, e anuncia com toda a força, pois através da palavra está tudo o que nós precisamos. A palavra do Senhor Jesus é vida, ela penetra, ela alcança a alma, o espírito de uma forma muito forte. Então que nós possamos manejar bem a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Recebe este anel, símbolo de fidelidade. Com fidelidade invencível, guarda sem mancha a igreja, esposa de Deus. Os novos bispos receberão agora a mitra. Receba a mitra e brilhe em ti o esplendor da santidade, porque quando vier o príncipe dos pastores, mereça receber a glória, a coroa da glória. Receba a mitra e brilhe em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, mereça receber a coroa da glória. Receba a mitra e brilhe em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, mereça receber a glória, a coroa da glória. Os novos bispos receberão o báculo, que representa a sua função de conduzir o rebanho de fiéis. Receba o báculo, símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constituiu bispo, a fim de apacentares a igreja de Deus. Vamos aplaudir o bom Jesus. Receba a mitra e brilhe em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, mereça receber a glória da coroa. Receba o báculo, símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constituiu bispo, a fim de apacentares a igreja de Deus. Vamos aplaudir o bom Jesus. Receba o báculo, símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constituiu bispo, a fim de apacentares a igreja de Deus. Vamos aplaudir o bom Jesus. Viva os novos bispos! Viva Jesus Cristo! Uma linda salva de palmas.
E nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos cantar uma canção, vamos cantar uma canção com os olhos fechados. Pensa nesse momento bem forte, numa pessoa que está precisando de uma graça de Deus. Talvez essa pessoa está num bar, talvez essa pessoa está numa cadeia, talvez essa pessoa está nesse momento no hospital, num sanatório, ou desaparecida, precisando que seja apresentada ao bom Jesus, porque ela não tem fé. A vida roubou-lhe tudo que ela tinha, ela não tem mais nada a não ser a derrota. Então pensa nessa pessoa. Pai bendito, toca na vida do teu povo aqui presente, toca na vida, Senhor Jesus, na vida de cada vida que está aqui, Senhor Jesus, hoje precisando de um milagre. Toca, Senhor Jesus, nessa vida que já tomou remédio, já fez tratamento, já ouviu do seu médico que tem que se conformar com a doença porque não tem mais jeito. Senhor Jesus, toca nesta vida e abençoa. Nós vamos ungir com óleo bento, e muitas pessoas, Senhor Jesus, estão recebendo nesse momento essa oração, e elas estão distantes. Esse meu irmão vai receber o toque das mãos, a unção no lugar dela. Senhor Jesus, quebra toda a força do mal, toda a força do inferno, e libera essa vida, Senhor Jesus, para te glorificar, para te bendizer a partir de agora. Senhor Jesus, abençoa. Senhor Jesus, abençoa poderosamente. Quebra maldições. Quebra, Senhor Jesus, todas as maldições que se transformaram, Senhor Jesus, em brigas, em ódio na vida e na família desse meu irmão. Satanás maldito, você foi derrotado na cruz. E essa vida, a partir desse momento, ela está debaixo da sombra de Jesus Cristo, debaixo da cruz do Salvador, e você está derrotado. Saia, espírito do inferno, saia com a dor, saia com o tumor, saia com as feridas, saia com toda a lepra que você causou. Saia desta vida, desse jovem, dessa criança, desse adolescente, dessa mãe, desse pai, desse vovô, dessa vovó. Vai embora, demônio! Pois o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Vai embora, espírito ruim, vai embora em nome do Senhor Jesus. Vai se manifestando e saindo, vai se manifestando e saindo em nome do Cordeiro Santo de Deus. Senhor Jesus, que seja confirmada a vossa graça, que seja confirmada, Senhor Jesus, a vossa bênção, e essa vida possa te glorificar, Senhor Jesus. Que ela possa na próxima missa que ela participar, seja aqui, seja em São Paulo, seja em Lins, seja em Bauru, seja em Limeira, seja em Arara, seja onde for, em Araraquara, em Ribeirão Preto, seja em Franca, onde ela for, Senhor Jesus, em Poços de Caldas, em Santa Bárbara do Oeste, Senhor Jesus, em Hortolândia, aonde essa vida for participar da missa, que ela possa dar testemunho da bênção, do milagre, e o vosso nome ser glorificado. Senhor Jesus, é o pedido, é a oração que eu faço, e desde já, Senhor, eu te agradeço. Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Digam comigo, assim seja. Digam graças a Deus. Se você fez um pedido especial, bom Jesus, vem aqui na frente. Os bispos, os padres, hoje tem muitos bispos e muitos padres, né? Vão dar o toque das mãos, cumprindo a ordem que Jesus deu. Ide por todo mundo, curai os enfermos em meu nome, expulsai os demônios, purificai os leprosos, dai de graça, né?
o que recebestes de graça, dai de graça a todas as pessoas. Então venham aqui na frente receber o toque das mãos, a unção com óleo bento. Ficamos todos em pé neste momento e vamos à Santa Eucaristia desta celebração. É uma Eucaristia que ninguém pode deixar de participar, porque é um dia que nós estamos ordenando novos bispos. Mas eu queria que nessa Eucaristia você recebesse uma bênção e prometesse a Deus esta semana completar esta bênção estando na sua paróquia. Quem vai fazer isso? Levante a mão. Seja em que cidade for, ali o bom Jesus estará completando a bênção na sua vida. Vamos então nos preparar, fazendo o nosso exame de consciência, para recebermos o Cristo Eucarístico nesta noite. Preparemos-nos para receber o corpo e sangue de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, do Cristo vosso Filho e Senhor nosso, servo obediente e cheio de misericórdia, dele brotam todos os ministérios. Ele mesmo, sacerdote eterno, pastor dos pastores, ele nos ensina a servir a todos, e ele escolheu os dispensadores dos ministérios divinos, reveste-os com a variedade de dons e carismas, para que sempre e em todo lugar ofereçam sacrifício perfeito e edifiquem com a palavra e sacramentos a igreja peregrina e santa, comunidade da nova aliança, templo vivo do vosso louvor. Por esta razão, nesta noite, nós nos unimos a todos os anjos e santos, a todas as criaturas, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Sim, ó Pai, vós é santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, a oferenda do vosso povo, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que não seja mais pão e vinho, mas transformados no corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Quem quiser pode se ajoelhar nesta hora sagrada, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele ceou com os apóstolos,
tomou o pão em suas mãos, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que está entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos em pé, povo de Deus. Nesta noite pedimos: lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Católica Apostólica Carismática, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e na unidade, com o nosso primaz Dom Euclides Nunes, nossos bispos aqui presentes, Dom Fernando Fraga, os bispos hoje eleitos e já consagrados, Ricardo Padavini, Rodrigo de Oliveira, Josemar Galvão e Valmir Damásio, juntamente com todos os padres, ministros e todo o vosso povo amado do bom Jesus. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Vamos levantar as nossas mãos para professarmos a nossa fé nesta noite, antes de recebermos o corpo e sangue de Cristo. Seja você devoto, seminarista, paroquiano, muitos vão viajar, estão cansados, mas hoje é um dia de bênçãos na sua vida. Então professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preparemo-nos para receber o corpo de Cristo. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vamos formar as filas e vamos receber com muita ordem o corpo e sangue de Cristo nesta noite, nesta festa abençoada. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar, lá no sacrário o dia inteiro, que o vamos todos procurar.
que é o próprio Cristo. Que todos vocês tenham um retorno abençoado para suas casas, suas cidades, todos os padres, que Deus os acompanhe e continue fazendo a obra de Deus, cheios do Espírito Santo. Amém? Aqui na catedral, pároco aqui da catedral, Padre Marcos, Padre Donizete, Padre Anderson e o diácono Sidmar. Então eles, o Padre Marcos, ele vai fazer o encerramento da missa, cantar uma canção bem rápido, uma canção bastante animada. Que todos tenham uma boa noite, amém? Uma salva de palmas, recebendo o Padre Marcos com muita alegria, e até breve. Graças a Deus. Cumprimente quem está pertinho de você, fale para esta pessoa: Jesus te abençoou. Senhor, a luz do teu olhar serão faróis a me guiar. Tuas pegadas neste chão é direção que eu vou andar. Sede não vou mais sentir, pois água viva encontro em ti. Tua palavra vai ser pão, alimentando o coração. E vou seguindo no caminho, anunciando teu nome, matando a sede e a fome que o povo ainda sente de ti. E resgatando o irmão, lhe mostrando num sorriso que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Erga as mãos aos céus, diga com o Padre: Senhor Jesus, eu te amo e te agradeço tudo que recebi nesta noite. Fica comigo, Senhor, na minha casa, com a minha família. Me leve de volta em paz para o meu lar, e eu quero estar na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palmas para Jesus.